O Paquito quer fazer uma pergunta aqui, vou passar pra ele. Paquito. Não, a galera tinha perguntado de dieta cetogênica e de jejum intermitente. O que vocês acham? Se é bom, se tem fundamento, essas coisas. O intermitente Eu vou até a responder- Roberta falou da outra vez. Né? Falei. Eu vou responder do estilo banho, hein? Tá. Ai, senhor. Desculpem qualquer coisa. Olha só, normalmente as pessoas elas buscam técnicas para trazer um resultado que não vem dentro daquilo que é o que a pessoa quer. Vem na velocidade que ela gostaria. E na realidade, quando você mexe com o seu físico, o que você tem que entender? Que você está construindo alguma coisa. Se você pensa em formas em que você vai destruir, por exemplo, a gordura, você vai destruir seu físico também. Não existe nada que você não faça de forma agressiva que não te cause um efeito colateral. É normal você fazer jejum? Não, não é normal. Tá? Você pode argumentar para mim, mas também não é normal você comer a cada 3 horas. Não, não é uma questão de normalidade, é uma questão de objetivo. A gente começou a estudar fracionamento alimentar na nutrição na década de 1950. O que era o objetivo? O objetivo era, você tinha 2 chineses, Wu e Wu, e eles estavam numa situação onde morria gente de fome e eles tinham a seguinte situação: eu tenho esse pote de arroz. Como que eu consumo esse pote de arroz para a pessoa ficar viva e funcionante? Bom, eu posso comer ele de uma vez, eu posso comer ele em 2 refeições, ou eu posso dividir em 4 e comer em 4 refeições distintas. E o que eles descobriram? Que quando ele comia em 4 refeições distintas a mesma quantidade de arroz, existia uma melhora do que era a distribuição física. O que era a composição corporal. E meter tudo para dentro de uma vez. Ou do que ele comer em 2 vezes. É mesmo? Em 1970, né, aí a gente começa a retomar os estudos sobre fracionamento alimentar. E aí eu vou contar naquilo que eu trabalho, que é a parte de medicina esportiva. Amor, depois você complementa. Bom, 1970, a gente tem Taperman, a gente tem Fabry, a gente tem Pavel. São caras que eles vão trabalhar o que é o fracionamento alimentar numa outra ótica. Seguinte, bom, eu tenho pessoas que fazem 3 refeições e eu tenho pessoas que fazem até 6 refeições. Se eu der uma dieta, mesma caloria, só que só mudar a distribuição, o que acontece com essa pessoa em relação à doença? Trabalho do Taperman. Bom, o risco de doença cardiovascular cai pela metade, o risco de hipercolesterolemia cai pela metade, a resistência periférica à insulina cai pela metade, o risco de doença coronariana cai pela metade. Depois, e se isso for para emagrecer? A velocidade de emagrecimento dobra. Então, o que a gente tem? Por mais que você comer 6 vezes por dia não seja uma coisa natural ou intuitiva, o que é? É uma técnica alimentar que você coloca para você conseguir um resultado que foi estudado e que se entendeu. A gente está falando de 1970. E outra, as pessoas elas acham, o artigo mais novo. Não, o que manda no artigo não é a data, é a metodologia. Se você não sabe metodologia, você não se meta a ler artigo que você vai falar bobagem, entender bobagem e aplicar bobagem nas outras pessoas. Quando você começa a observar as coisas desse jeito, o que você nota, para que serve, por exemplo, o jejum? O jejum é uma ferramenta potente, que algumas vezes ela é utilizada pelos nutricionistas, alguns nutrólogos, para que você consiga ter uma queda rápida de insulina. A insulina em excesso, ela causa resistência à insulina, que causa fome central. Então, o primeiro efeito que você tem com a diminuição da insulina é a melhora da resistência periférica à insulina e a diminuição do reflexo de fome central. Só que quando você persiste nessa situação, o que acaba acontecendo? Você tem uma diminuição de insulina tão grande que você não tem insulina mais para sustentar a sua síntese proteica muscular. Então, qual é o fim da pessoa que faz jejum intermitente? É uma musculatura flácida e se ela quer fazer essa dieta porque ela quer perder gordura, ela quer melhorar a massa muscular dela, ela quer resultados estéticos. Nada contra a estética, mas ela quer resultado estético. Não é uma dieta que, aliás, não é uma ferramenta nutricional, uma ferramenta de estratégia dietética que se prova eficiente para que você tenha esse resultado. Porque em algum momento você vai começar a custar massa muscular essa brincadeira. Jejum intermitente. É isso. Dieta cetogênica. O que a gente sabe sobre dieta cetogênica? Carboidratos são necessários. Se a gente falou que o jejum intermitente ele diminui a insulina, o que a gente descobriu? Um estudo atrás de estudos sobre
dieta cetogênica, que ela aumenta a resistência à insulina. Então ela vai por outro caminho. Só que como você não tem carboidrato, ou tem quase nada de carboidrato, o teu metabolismo muscular, ele fica prejudicado. Então o que acontece com o seu peso? Ele realmente fica controlado. Só que às custas do quê? De uma musculatura extremamente flácida e de uma reserva de gordura que você não consegue opinar, porque você não vê um músculo que seja cheio, que seja tonificado por trás daquela gordura. Então a sensação que você tem é que a pessoa ela não tem um excesso de gordura corporal. Mas não é um físico estético. No exercício, o que a gente sabe de dieta cetogênica? Ele diminui a força, ele diminui o endurance e ele aumenta a percepção de fadiga e a piora da resistência ao esforço quando a fadiga é atingida. O que a gente sabe de aplicabilidades? Porque a dieta cetogênica ela também tem aplicabilidades. Essas aplicabilidades elas se encontram na área da neurologia. Então, Perfeito. o nutricionista ele trabalha com uma dieta cetogênica quando ele trabalha junto com o neurologista. Por quê? Porque para alterações de humor, por exemplo, a dieta cetogênica ela se revela muito útil. O que faz sentido. Por quê? É epilepsia. É quadro de epilepsia. Sim. É você mudar a forma que o cérebro capta, na verdade o cérebro capta glicose, né? Você tem ali como alimento principal do cérebro a glicose. Quando você entrega corpos cetônicos, você observa uma diferença acontecendo que, né, depois de muitos estudos, mostrou ter a possibilidade de reduzir crises epilépticas. E por quê? Então, mas é utilizado como um tratamento, né? Percebe? Não é... Entendi. Precisa ser feito de uma forma muito delicada, porque não quer dizer que é algo que você pode manter a longo prazo, ou que você vai manter... Porque você vai mudar níveis também de triglicérides, colesterol, você tem que controlar muito bem esse tipo de estratégia, não é? Vou pegar aqui como faz uma dieta cetogênica, e amanhã eu estou em dieta cetogênica que eu acabei de baixar da internet, porque é um risco alto. E você tem que entender de fisiopatologia. Né? Por que uma dieta cetogênica, por exemplo, ela melhoraria o status neurológico no paciente com epilepsia? O que é uma das coisas que faz você ter disparos neuronais? É a presença de energia. O que você causa com uma dieta cetogênica? Resistência à insulina. Ou seja, a energia vai entrar com dificuldade também na célula neurológica, também no neurônio. Isso quer dizer o quê? Que esse influxo mais lento de energia, ele pode ser a diferença entre uma pessoa ser funcionante, ainda que se ela tivesse uma dieta normal, em condições normais, ela funcionaria melhor, mas porém, num quadro de epilepsia, se ela tiver essa frequência normal, ela vai ter crises epiléticas durante o dia. Então é melhor ela funcionar um pouquinho aquém daquilo que é a velocidade dela, teoricamente, numa dieta normal, do que ela estar exposta a crises epiléticas que pode criar uma degeneração precoce desse tecido neurológico. Né? Lembrando que também tem uma conta que se paga por isso. Né? Alguns trabalhos mostram que quando você sustenta uma dieta cetogênica por mais de um ano, se você observar um grupo de pacientes, você tem uma taxa de 16% de desenvolvimento de hipotireoidismo. O que quer dizer que quando você opta por uma estratégia nutricional dessa, você ainda pode ter um comprometimento endocrinológico, glandular. E quando você cria um problema desse, Rogério, o que começa a acontecer é que o caminho para você resolver nem sempre é o mesmo. Entendi. Então, são coisas que a gente trata na esportiva, né, à medida que os pacientes eles chegam para nós com essas rotinas, e elas chegam com tentativa de uso esportivo de um jejum intermitente, de um uso esportivo de uma dieta cetogênica, e essas coisas elas não se conversam. E muitas vezes o que a gente tenta ensinar o paciente, ou mostrar para o paciente, a gente trabalha médico, nutricionista, treinador, psicólogo, etc. Por quê? Porque se você não tiver o compartilhamento dessa informação, ele realmente escolhe o que é um objeto que vai resolver o que a gente chama na medicina de silver bullet, né? A bala de prata, que vai resolver todos os problemas. Isso não acontece. Né? Não estou falando mal de quem faz isso. Né? A questão é, se você opta por fazer uma coisa, você não deve se negar a conhecer tudo aquilo que essa ação ela representa. Consequência e tudo mais. Você procurar uma coisa sem consequência não é coragem, é imaturidade. E hoje, o que é o nosso consultório? É um grande consultório de complicação. As pessoas elas têm complicações que são complicações pelas rotinas de vida. Eu tenho que compartilhar. A Roberta ela tem um atendimento que é completamente separado do meu. Ela tem a equipe de atendimento dela, ela trabalha com psiquiatra, ela trabalha com uma psiquiatra, ela trabalha com uma psicóloga. E eu tenho a equipe no consultório de esportiva. Agora, o que acaba acontecendo?
Eu atendo pacientes, homens e mulheres, que vêm com transtornos alimentares ou comer transtornado por conta de dietas que são feitas de forma como se fosse realmente uma crença. Eu preciso fazer isso porque é isso que vai fazer com que eu atinja um determinado físico. Ou pessoas que têm restrições alimentares durante anos e desenvolvem uma patologia. E que ela senta na minha mesa e ela quer o quê? Mais patologia. Porque ela quer o objeto que causou aquilo. Não, teu lugar não é comigo. Você sabe o que eu penso a respeito de estratégias assim? A minha preocupação com relação a o que você acha sobre o jejum, né? Eu falei sobre isso já anteriormente aqui. As pessoas, elas manipulam esses tipos de dietas normalmente. Se eu perguntar, por que você faria jejum? Qual você acha que seria a resposta? Para emagrecer. Né? Com certeza. Então, e aí minha grande preocupação é, será que essa pessoa considera que eu preciso me nutrir de uma série de nutrientes que eu tenho demandas diárias, mínimas, de absolutamente todos os nutrientes, de A a Z, literalmente, minerais, eu tenho uma demanda proteica, né, que faz não somente meus músculos, mas meu sistema imunológico, minhas células do sistema imunológico são proteínas, minhas enzimas são proteínas. Será que eu consigo entender que para fazer determinados processos metabólicos eu preciso de energia, que dependem de carboidrato? Então, quando a pessoa fala, será que eu posso fazer jejum? Eu falo, tudo bem, quanto tempo de jejum você vai fazer? Eu queria fazer um jejum de 12 horas, eu queria fazer um jejum de 16 horas. A minha pergunta sempre é, o que você consegue comer na sua janela alimentar? De 4, de 6. Porque eu preciso que você coma todos os nutrientes que você precisa diariamente, todos os minerais, todas as vitaminas, e eu preciso que você tenha uma distribuição muito boa de macronutrientes para que você esteja nutrida. Porque não dá para você emagrecer e não conseguir andar. Não dá para você emagrecer e perder a memória. Não dá para você emagrecer e ter um problema. E deficiência de nutriente traz problemas. Deficiências de nutrientes importantes para o cérebro, ácido fólico, B12, colina, serina, traz problemas neurológicos, traz problemas de depressão, de ansiedade. Então, tem uma série de questões que estão relacionadas a eu faço ou não jejum, o que você acha do jejum? O que você come na hora que você não está de jejum? E qual o objetivo do seu jejum? Se for emagrecimento, primeiro vamos fazer o seguinte, vamos ajustar o que você come, porque eu vou precisar que você aprenda a comer. E que você coma com uma quantidade de nutrientes suficientes. Você faz isso? Você consegue distribuir isso ao longo do seu dia? Ok. Então, além disso, você acha necessário fazer jejum? Talvez você tenha atingido seu objetivo antes de precisar fazê-lo. Né? E nós fazemos um jejum fisiológico. Nós normalmente dormimos e deveríamos dormir. Não, amor, a gente deveria. Você sabe disso. A gente deveria dormir e ao cair do sol, a gente para de comer e volta a comer quando o sol nasce. Ou seja, eu tenho 12 horas de jejum. Por que você vai fazer isso no momento em que todas as pessoas estão comendo e que você tem um monte de estímulo? Será que quando você terminar o seu tempo de jejum, você consegue comer o que está escrito para você comer? Né? Para que você bata ali todos os nutrientes que você precisa para se nutrir? Ou você vai pegar qualquer coisa que você vê na sua frente porque você não aguenta mais de tanta fome? Exato. Tá aqui no desespero. Então, eu sempre pergunto, quando eu falo o que você acha do jejum, da dieta cetogênica, eu sempre respondo com uma pergunta, para quem? Para quem e por quê? E aí não existe essa resposta. Na área do esporte é muito simples. Isso aqui não funciona para esporte, isso aqui funciona. Agora, quando a gente está falando da população em geral, faço ou não faço jejum? Eu falo, para quê? Quem é você? Né? Qual é o seu objetivo?